Programa Negócios, com Debré Bucar. Boa noite a você que está nos assistindo pelo canal 14 da NET. Iniciamos o programa Negócios com os nossos convidados para debatermos temas polêmicos, mas voltados para a área de negócio, para a área de economia do nosso país e do nosso estado. Quem continua conosco desde a semana passada é Juliano Ávila, consultor empresarial. Boa noite, Juliano. Boa noite, Debré. Muito obrigado pelo convite. Me sinto muito honrado de participar desse programa que tem somado muito com a sociedade goiana. Agradeço. Marcos Marinho, que é consultor e professor universitário da área de marketing e marketing político pela PUC e pela Alfa. Boa noite. Boa noite, Debré. Boa noite, amigos. Boa noite, telespectadores. E novamente vamos aí falar o que pudemos contribuir para a nossa sociedade, né, sobre todos os assuntos pertinentes a negócios, que é o que move esse país. E o seu tema, acho que é o tema que mais volta à tona, que é política, então você é especialista disso. E acho bacana isso, porque nós somos, como diria Aristóteles, animais políticos, temos que debater isso. Alguns mais animais, outros mais políticos, né? É por aí. E ele, o jornalista, que é responsável, trabalha aqui no canal Metrópole, responsável pela área de esporte, Yuri Montanini. Boa noite, Debré. Boa noite, amigos. Boa noite, telespectadores do programa Negócios. Uma satisfação participar de mais um programa, espero contribuir aí para mais um debate que contribua. E outro tema também que está sendo, outro grupo também que está sendo muito apedrejado são jornalistas, né? E literalmente apedrejados. Literalmente apedrejados, é um momento conturbado para a comunicação e políticas públicas nesse momento se fazem muito necessárias para que o jornalismo seja visto de outra maneira pela sociedade. E até resgatar o novo papel, resgatar um papel fundamental da imprensa, que é o jornalista aberto e sem correntes, né? Amarras da área. Resgatar a credibilidade do jornalista. Né? Exatamente. Alaed Júnior, que é presidente do Sindidoro e representante da Goiáscom. Boa noite. Boa noite, Debré. Boa noite, amigos. Boa noite, telespectadores. E estamos aqui à disposição. Quero, inclusive, parabenizar, Alaed, pela manifestação importante que vocês fizeram na Câmara Municipal na quinta-feira da semana passada, onde tiveram uma discussão importante e rica lá sobre a questão da comunicação no estado e na capital, e discutindo critérios claros. Eu acho que a Goiáscom faz um papel nessa questão da democratização e uma transparência da distribuição das verbas, né? Uma Exato. Forma muito importante. Temos muito a avançar aí com a Goiáscom, e acho que esse é um princípio de um trabalho, e com certeza ele vai ser evoluído dentro do contexto geral, tanto das verbas que são destinadas à área de comunicação, e assim como todo o projeto de comunicação dentro do estado de Goiás. Então vou começar esse bloco aqui trazendo imagens do evento na Câmara Municipal, que foi no último dia 27, e a gente conhecer um pouquinho, eu gostaria de ouvir a opinião do senhor sobre essa questão da comunicação. Vamos ver um pouquinho sobre o evento lá na Câmara. Nós vimos aí imagens desse evento que foi realizado lá na Câmara Municipal, presença de pessoas, grandes lideranças importantes estiveram presentes lá para esse início dessa discussão que a Goiáscom começa a travar. Eu gostaria de ouvir a opinião do senhor sobre a importância disso, que peso que a comunicação tem para o futuro que nós almejamos no Brasil. Né? A imprensa é fundamental, que peso que isso tem, o que nós estamos fazendo certo ou errado em Goiás e em Goiânia. Debré, eu acho muito oportuna essa manifestação lá na Câmara Municipal, né? Porque infelizmente hoje, principalmente na região aqui de Goiás, nós vivemos um feudalismo da comunicação. Então, ou seja, tem um determinado grupo de comunicação que recebe todas as verbas, todos os incentivos, e os demais profissionais que exercem um trabalho de excelência, né? Infelizmente ficam à deriva desses investimentos públicos que seriam importantes para o fomento da comunicação e da liberdade de expressão dos jornalistas, né? Eu vejo que a imprensa, pelo menos em Goiás, ela está passando ela é um reflexo do que está acontecendo nas ruas. E o clamor popular é por uma redemocratização. E na imprensa, pelo menos aqui, seria interessante, seria fundamental, aliás, que houvesse também uma redemocratização, uma reforma, uma redistribuição. A imprensa tem o papel de quarto poder, e esse quarto poder, tradicionalmente, ele é afetado por tudo que acontece nas ruas. E atualmente aqui em Goiás está acontecendo a mesma coisa, tem uma revolta dentro de determinado setor da imprensa, que no caso é a maioria, contra uma parcela muito específica que controla 90% de todas as verbas que são disponíveis para esse setor. Então faz necessário, assim como na política, presidente, governador, essa política é tradicional, também na imprensa em nosso estado. Eu quero só aproveitar a palavra do Yuri aqui, porque ele citou a imprensa como quarto poder.
em algumas correntes sociológicas, a gente tem visto que não é bem por aí, né? A gente consegue perceber que muitos autores não consideram mais a imprensa quarto poder, por quê? Porque elas detêm o poder outorgado pela audiência. Se a audiência não quiser mais assistir aquele canal, ela perde totalmente o seu poder. E a intervenção, tanto por parte da economia, né? Quem tem dinheiro compra a formatação da informação, e também da questão do executivo, que muitas das vezes ela dita as regras, porque ela controla grande parte da fatia do mercado e ela dita o que você tem que cobrir no jornalismo ou não. Uma coisa que a gente tem que pontuar também, Debré, é que com essa crescente da internet, houve uma quebra de paradigmas aí no eixo de comunicação. Hoje a internet detém uma audiência muito grande e isso começa a contrapor com a audiência televisiva. Não que vai sobrepor a audiência televisiva, mas não dá mais para a televisão, para a mídia tradicional, ficar se pautando apenas pela verba midiática que ela recebe de alguns governos. Principalmente essas emissoras que são concentradas aí com verba pública. Por quê? O que ela não noticia, a internet noticia. E se a internet começar a mostrar o que ela não mostra, ela perde credibilidade. Não foi isso ela que perde o aconteceu quarto poder. nas próprias manifestações, quer dizer, A o Brasil revolta estava popular foi dormindo clara, né? em berço esplêndido, né? E a internet foi a voz que a sociedade conseguiu encontrar um instrumento para dar voz à sociedade, já que a mídia estava controlada pelo executivo e pelo poder aquisitivo. Exatamente. Estava dormindo em berço esplêndido. Um dia a Globo acordou e viu todo mundo se manifestando, todo mundo se organizou e ela não fez parte da construção dessa democracia. E a coisa foi tão forte, né, que houveram em alguns momentos algumas repercussões assim, agressivas por parte da população. Então, assim, eles perceberam, foi como se tirasse uma venda do telespectador, ele viu, cara, eu estava sendo manipulado até agora. A coisa não é tão bonita como aparece na TV. Então, peraí, tá errado. O que querem me Exatamente. Nós vivemos uma ditadura da comunicação mesmo, né? É segmentada por um grupo feudalista, né? Que toma conta dessa grande fatia de incentivo público. É muito importante essa redistribuição de verbas, como o Yuri colocou, como vocês debateram na Câmara, porque eu tenho que fortalecer a mídia livre. E quanto mais canais eu tiver para poder noticiar os fatos, menos suscetíveis elas vão ficar à mão desses poderosos, à mão desses governantes que querem manipular. E uma coisa que eu vi lá que foi muito discutida, é mais do que distribuição de verba, é criação de critérios, né? Porque hoje a pessoa, no caso público, ele define por conta própria e fala, não, eu vou beneficiar você da imprensa e não vou beneficiar os outros 99%. Por quê? Porque eu quero. Né? E ele esquece que o querer dele é com dinheiro meu, seu a questão dinheiro. Não é o querer dele, a questão é o que dá mais condições de retorno a ele. Então, nem sempre esse critério ele é visto da maneira mais coerente para aquilo que cabe a ele. Essa distribuição me cabe, eu dou, mas esse retorno é mais rápido para mim e é mais visível esse retorno aqui do que em outro local. Esse retorno ele vai ser imediato, enquanto se eu colocar essa fatia, ela vai ser fatiada. Esse retorno é imediato aqui, eu estou sendo visível aqui. Então é onde o que dá audiência, mas eu acho conceito. Esse conceito ele é tão defasado, mas se você analisar hoje, não existe mais uma emissora, tudo bem que tem alguma X ou B que tem um índice de audiência alto, porém, a audiência está fragmentando cada vez mais. E outra coisa, o fato da TV estar ligada não quer dizer que tem alguém assistindo ou prestando atenção. Hoje, o telespectador ele está assistindo um programa na internet, tweetando, vendo outras coisas. Então, peraí, se a visão for, eu vou anunciar nesse canal porque eu tenho um retorno maior, cabe-se análise. É importante ressaltar que até lá no dia, eu até vi as pessoas colocarem isso. Tem uma cidadezinha no interior que chama Iporá, lá tem um jornal chamado Oeste Goiano, e lá naquela região, aquele jornal tem 3 vezes mais leitores do que os principais jornais que nós conhecemos na capital, somados juntos, né? Então, se a pessoa quer tratar de mídia eficiente, ela não pode ignorar o regionalismo, somado com uma outra coisa muito importante. Muitos telespectadores que estão nos assistindo aqui, estão nos assistindo pela antena parabólica. Não pegam notícia da TV principal, da capital. Né? Então, há uma necessidade também de um estudo de realidade que nós vivemos. As pessoas estão pegando notícias muitas vezes da antena parabólica lá de São Paulo. E você está colocando 100% da sua mídia concentrada em uma única emissora ou em 2 emissoras na capital. A gente tem a Rádio Rio Vermelha, a AM, aqui em Silvânia, do meu amigo Célio Silva. A audiência deles é fenomenal. A cidade, eu fiz campanha na cidade lá no ano passado, eu pude ver isso por pesquisa. A cidade se informa através do programa do Célio Silva na Rádio AM.
Não é televisão, não é outra rádio de rede que vai para lá, não. Então, peraí, vamos dividir verba para falar com o povo, já que é o dinheiro é do povo? Vamos pensar exatamente nisso, em fragmentar a verba como é fragmentada a audiência. O que acontece nesse aspecto dessa coerência ser colocada em pauta para uma ou duas emissoras ou, digamos, rádios, o que for, a camada de comunicação, é o que aconteceu agora, recentemente, com a população. É visível e é plausível que isso seja colocado numa discussão ampla dentro da área de comunicação, porque nós falamos em comunicação, nós falamos em rádio, TV, jornal, mídia exterior, que chama-se Media Out of Home, que é a parte do Sindidor, a área de comunicação visual, que abrange também todo Temos portais de internet hoje que fazem um serviço fantástico de informação. Então, tem N situações dentro do contexto gerado dentro desse estado, dentro do estado de Goiás, e que precisa ser notado. A GPI, por exemplo, é uma estrutura fantástica, o processo de trabalho que se criou. Então, são N situações que a gente tem que estar olhando, sim, e parar de se estar com a visão de governo, de estado, de município, com uma volta só, com um processo só. A população cansou disso, assim como nós cansamos disso. Um tema que as manifestações não param de gritar é a questão fim da corrupção. E há de concordar comigo que se houver uma centralização de qualquer verba, é mais fácil haver um acordo nos bastidores. Olha, eu vou dar tantos milhões para você, da mídia, quando eu for candidato você me apoia e me devolve parte desse dinheiro, né? Vamos, né? Tem que se jogar limpo, isso acontece. Mas descentraliza isso, pega lá 180 rádios comunitárias que nós temos no estado de Goiás, mais de 220 rádios AM/FM, mais de 400 jornais regionais e muito importantes lá para a região, gera emprego, divisa, renda, né? E a manutenção da democracia. Mais de 16 emissoras que nós temos em Goiás. É difícil fazer acordo com esse universo. Todo mundo chama lá nos bastidores e isso não cair no Ministério Público para que não haja investigação. E o Ministério Público ficou de olho nessa questão. Isso é muito importante. Nós vamos chamar um intervalo, vamos trazer as empresas que investem, tornam o programa Negócio Possível para todos nós goianos. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre a Locagin, o Grupo Life, a Creme Mel e a Coca-Cola. E já voltamos com o segundo bloco desse programa e nós vamos falar agora de turismo. Sai daí não. Isso que você vê e vive já é passado. Veja, viva e adquira o novo. JCB é a máquina. Você só encontra na Locagin. Mais uma máquina JCB. Novidade. Só a JCB tem. Direção independente nas 4 rodas. Única do mercado. Cabine fechada com ar-condicionado. Sistema de segurança do retro. Banco giratório de 180 graus. Uma máquina diesel sem HP. Essa máquina você encontra na concessionária Locagin JCB. Life Segurança, empresa moderna, adequada às novas tecnologias e tendências que agregam ao seu negócio toda a experiência e qualidade que uma parceria de compromisso exige. Presente em Goiás e em mais 8 estados. O Grupo Life presta serviços de segurança armada e desarmada, segurança pessoal, escolta armada e segurança eletrônica, com a tradição de mais de 40 anos de mercado. Life Segurança Especializada. Trabalho, dedicação, compromisso e qualidade como missão em proteger seu negócio e sua vida. 3932-4288. Oi, amor. Trouxe os filmes. Opa. E aí, vamos ver o filme? O que a gente vai assistir? Pensei num romance. Romance? Aproveita e pega o sorvete pra gente. Novos sabores Creme Mel. Tudo que é bom pode ficar prêmio. A Coca Zero do Thiago tá cheia de amigos solteiros. Quanto mais amigos solteiros, melhor. Porque quanto mais amigos solteiros, mais despedidas de solteiro. E quanto mais despedidas de solteiro, melhor. Tá cheia de viagens pra Vegas. Quanto mais viagens pra Vegas, melhor. Porque quanto mais viagens, mais histórias loucas pra contar pros amigos. E quanto mais amigos sabendo dessas histórias, melhor. Essa foi a Coca-Cola Zero do Thiago. Tem a da Fernanda, a do Rodrigo. Descubra já a sua Coca-Cola Zero. Descubra que quanto mais zero, melhor.
De volta com o programa Negócio, nós estamos hoje com 4 convidados importantes. Falamos da área de comunicação no primeiro bloco, agora vamos falar de turismo, né? Sabemos que muitos dos municípios no Brasil vivem, em sua grande maioria, centralizados sobre uma plataforma do turismo, mas que todos são unânimes em dizer que é mal trabalhado, é mal divulgado, né? E falta uma política consistente para que nós consigamos traçar um projeto de desenvolvimento para o Brasil, para os estados, para os municípios, voltado no turismo. Eu começo esse bloco trazendo um pouquinho de um evento que ocorreu, onde valorizou a iniciativa de alguns prefeitos importantes que traçam um projeto de valorização da cultura e do turismo lá no seu município. Vamos ver um pouquinho desse evento. Nós vimos em imagens importantes de um evento de premiação das cidades que têm sua economia baseada no turismo. E nós estamos vendo que tem um espaço muito grande para que seja trabalhado o turismo. Nós temos uma riqueza dada por Deus a muitos municípios, cachoeiras, águas quentes, diversidades, né? Quer dizer, ainda que pode ser muito bem explorado. Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês sobre a importância do turismo para o Brasil, o que pode ser feito na área de marketing, na área de gente, na área de divulgação, na área de comunicação, para que Goiás atraia cada dia mais empresários para o setor e também turistas para Goiás, fortalecendo, trazendo seus milhões e seus euros, né, para a nossa economia. Opinião dos senhores. Debré, eu analiso o mercado do turismo como uma potência mundial. Existem países que sobrevivem por conta do turismo. Existem economias que são resgatadas por conta do turismo. E o Brasil, por incrível que pareça, um país continental que tem N opções turísticas, não sabe investir nesse potencial. Uma diversidade tremenda, absurda, né? Absurdo. No Brasil nós temos praticamente todos os climas, todas as possibilidades naturais, de cachoeira, de montanha, de água quente, de tudo, de praias maravilhosas. E, no entanto, não tem investimento. O governo não consegue trabalhar de maneira positiva esses recursos. O estado de Goiás é mais impressionante ainda, porque é um estado que não tem mar, ok. Mas nós temos Alto Paraíso, nós temos Pirinópolis, Cidade de Goiás, Salto Corumbá, o Lago das Brisas em Buriti Alegre. Então são várias possibilidades de arrecadação para municípios que até então não têm praticamente nada de arrecadação, faturam uma mixaria com impostos e com tributos, e que poderiam ter muito dinheiro advindo de investimentos na área turística. E pensando, gente, o turismo, aquele telespectador, é uma empresa, é uma área empresarial que você tem manutenção constante do próprio meio ambiente, você tem uma renovação constante de público, você pode trabalhar de maneiras a não depredar nada e sim conservar cada vez mais. Então várias cidades que hoje têm arrecadações pífias poderiam ter muito dinheiro sendo gerado através de um sistema claro, limpo, ecológico, muito produtivo, que ia gerar emprego para toda a população e com certeza traria os euros que você citou, traria dólares dos americanos e o próprio real do brasileiro. Debré, eu já ouvi histórias de pessoas aqui de Goiás, de repente que mora em Tumbiara e nunca foi a Pirinópolis, porque não conhece Pirinópolis. É um absurdo isso. Eu tenho que confessar que eu conheço 24 capitais do Brasil e eu conheço muito pouco o meu estado. Eu vi cenas ali de cidades que eu falei, gente, existe essa cachoeira aqui? E realmente o estado de Goiás tem um potencial enorme. Nós não temos mar, mas nós temos dos melhores situações de águas termais do mundo. Está aqui do nosso lado, que é a pousada do Rio Quente, Rio Quente Resorts, que é fantástico aquilo das situações. Tem um hotel 6 estrelas, propício, né? O único no Brasil. E é aqui, é propício, é do nosso lado. Eu acho que a falta, eles investem muito, no caso do Rio Quente Resort, a nível nacional. Tem investimento particular também. Claro, né? Que é um investimento maior. É importante lembrar também, nós temos o turismo religioso, né? Nós acabamos de passar agora aqui, né, recentemente. Vamos até trazer umas imagens aqui, só para a gente ver um pouquinho ali daquela cidade. Tem uma pista que foi toda reestruturada da festa de Trindade, até para você lembrar exatamente esse poder que tem o turismo religioso no nosso estado. Vamos ver um pedacinho.
Ó, nós vimos aí a festa de Trindade, uma festa belíssima, que traz gente do Brasil inteiro, gente de outros países que vem para conhecer essa festa maravilhosa. E aí nós estamos lembrando também que tem as imagens do FICA, né? Estamos no ápice do Festival Internacional de Cinema Ambiental, que praticamente fomenta a economia da cidade de Goiás por todo o ano. E é uma área que no nosso estado também tem pouco investimento, que é o turismo cultural. A gente tem o Canto da Primavera em Pirenópolis, tem o FICA em Goiás, tem a produção do Fogaréu, que deveria, falando só de turismo, aproveitando riquezas naturais, mas tem a riqueza cultural. E sem dúvida é possível fomentar a economia muito mais, investindo cada vez mais no turismo cultural, cada vez mais festivais de cinema, festival de música. Isso atrai muita gente. Não, e Goiás é patrimônio da humanidade, né? Patrimônio histórico da humanidade. Falta investimento para questões turísticas, sendo que a própria cidade em si é um patrimônio, já seria um polo turístico. E estrategicamente falando de economia, nós manteríamos o dinheiro nosso dos goianos dentro do estado. Rodando dentro do estado. Não faz o menor sentido não conseguir captar recursos para a realização de mais festivais, tendo em Goiás sendo patrimônio histórico da humanidade. Não faz... É inviável. Debré, eu vejo o seguinte, o turismo, um paradoxo. De um lado, oportunidade de ganho financeiro, geração de emprego, né? E por outro lado, um amadorismo gigante. Então, ou seja, uma ausência de profissionalismo que não consegue absorver essa oportunidade empresarial que surge, né, de vários eventos, como foi citado pelo Yuri. Então, a questão é a gente ter entendimento para absorver esse mercado que está batendo na nossa porta. Mas falta infraestrutura também, né? Exato. A gente tem que lembrar, né? Se a gente trouxer tudo, né, gente? Falta infraestrutura, tudo. Falta estrada, falta aeroporto, falta mão de obra especializada. Imagina, vamos lá convidar o europeu, né? Vamos trazer o europeu, que está acostumado com o nível de turismo, e vamos convidá-lo para vir para Goiás, para ir lá em Pirenópolis. Ele chega, desce em São Paulo, ok, pega um avião, chega aqui em Goiânia e vai descendo no nosso aeroporto. Primeiro transtorno. Vai pegar o primeiro táxi para ir para um hotel, o segundo transtorno, né, que falta táxi. Chega na rede hoteleira que nós temos, ainda tem uma carência, às vezes ele vai ficar sem hotel para se hospedar. Hospedando, ainda tem a questão da qualidade da hospedagem na nossa capital. Chega aqui, ele tem que pegar a estrada para ir para o interior. Né? Aí vai pegar as nossas estradas, vai ver umas estradas que não são todas boas, começam a mostrar em Trindade, né? Chegando lá na cidade turística, ele vai ver falta de gente qualificada, treinada, que fale 2, 3 idiomas, uma rede hoteleira que o comporte, né? Uma culinária, às vezes, abrangente, que contemple uma cultura de fora. Quer dizer, ele sai daqui falando, vim para nunca mais voltar. Eu vou te dar um episódio que eu vivenciei em Pirenópolis. Eu estava lá no CAT, que é o Centro de Apoio ao Turista, aguardando para falar com uma pessoa, e chegou uma japonesa, uma oriental, pedindo informação em inglês. O pessoal do atendimento lá ficou olhando para o outro assim, sem saber o que falar para a pessoa. Até que alguém gesticulou alguma coisa, ela saiu e foi embora. Eu falei, no Centro de Apoio ao Turista não tinha ninguém que falasse inglês para atender a turista. Eu falei, gente, mas como pode? Gente, infelizmente, acho que o programa realmente de meia hora é um programa muito curto. Nós tivemos que fazer esse grande debate que nós falamos desde o primeiro programa. Nós falamos sobre projetos no Congresso por conta dessas manifestações. Nós falamos de uma empresa que é a JBS, da somatória de várias empresas. Agora, nesse programa dessa semana, nós falamos sobre a questão de um evento que falou sobre a comunicação e falamos um pouquinho sobre a riqueza e o turismo e também sobre essas festas importantes gerando emprego e divisas para o nosso estado. Infelizmente, tivemos que fazer 2 programas. Espero que você que está nos acompanhando desde a semana passada tenha se sentido atendido nas suas reivindicações. Trago aqui um telefone para que você possa fazer indicações, sugestões de pauta, coisas que vocês gostariam que o programa Negócio, nesse universo de negócio, discutisse sempre com os nossos convidados aqui, cada um trazendo a sua visão. Agradeço a você, Juliano Ávila, consultor empresarial, obrigado pela sua presença. Obrigado pela oportunidade e estou aqui à disposição sempre para poder somar com o programa. Ok. Marcos Marinho, consultor, professor de marketing político da PUC e da Alfa, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, espero ter contribuído aí com os nossos telespectadores e precisando, estamos à disposição sempre. Com certeza. Yuri Montanini, obrigado pela sua participação, jornalista brilhante que você é e pelo trabalho que você executa pelo canal Metrópole, merece ter uma cadeira aqui no programa Negócio. Estou sempre à disposição para cada vez mais tentar contribuir com o programa Negócio. Alaed Júnior, presidente do Sindidor e representante da Goiás.com, obrigado pela sua presença. Agradeço pela presença e uma boa noite a todos. Muito obrigado.
E você que está nos assistindo, obrigado por fazer a escolha, por assistir o Programa Negócio, obrigado pela sua audiência. E o Programa Negócio é feito para você, levando informação com conteúdo e com diversidade, respeitando sempre a sua opinião. Você pode rever essa matéria acessando o portal programanegócio.com.br. E sempre lembrando, você pode assistir pelo canal Metrópole, canal 14 da NET, ou então pela internet no mundo todo, metropolenews.tv.br. Deus continue nos abençoar. Até semana que vem. Um grande abraço a vocês. Programa Negócios com Debré Bucar.